Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Vamos mais um vídeo aqui do canal Flumimendel com as últimas notícias do Fluminense. Eu sou o Ney e eu vou trazer tudo aqui para vocês nesse vídeo do pré-jogo de Aparecidense e Fluminense. Jogo que será realizado amanhã no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 19h30, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Fluminense joga por empate, ele ganhou o primeiro jogo de 1-0 no Maracanã, e amanhã joga pelo empate, que já estará classificado para as oitavas. Fluminense escalado e Aparecidense também. O Aparecidense vai com Matheus Alves, David, Wellington e Lucas Rocha. Mário Henrique na esquerda. O meio campo com Matheus Chaves, Aleph e Guimeira. O ataque com Buba, João Marcos e Júlio César. Técnico Lúcio Flávio. Fluminense escalado com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso, Arias, Everaldo e Serna, técnico Renato Gaúcho. O jogo é no estádio Mané Garrincha às 19h30 em Brasília, galera. Vocês viram aí na escalação algumas ausências que vocês viram na escalação. Uma delas, o Keno não joga, vai ser poupado mais uma vez. O Keno está sentindo algumas fisgadas e não joga, vai ser poupado. O Ganso retorna ao time e o Freitas vai ser poupado. O Freitas tem jogado direto nesses jogos todos e não joga hoje, amanhã está poupado pelo Renato. Vai jogar o Ignácio no lugar do Freitas. Tá? O resto do time é o time titular, tá? Gente, ontem no final do vídeo que eu gravei, antes do vídeo, quer dizer, eu já tinha gravado o vídeo, eu não ia voltar atrás. Houve a notícia que o Renato Augusto e o Fluminense sentaram na mesa, chegaram a um acordo e assinaram a rescisão de contrato do jogador. O contrato do jogador ia até dezembro de 2025, mas o jogador estava se queixando de dores, de muitas dores que estavam dificultando o atleta de jogar em alto nível. Então, o Renato Augusto, que foi ao Fluminense, pediu distrato. Não foi o Fluminense que fez o distrato com o jogador. Foi o jogador que pediu para eles fazerem um distrato e foi feito em comum acordo. O Renato Augusto fez 35 jogos com a camisa do Fluminense e apenas um gol. Tá? Mas a gente pode lembrar que o Renato sempre treinou, sempre se dedicou, mas infelizmente o corpo às vezes não ajuda, né, galera? E o Renato não teve sorte. Se contundiu bastante, depois voltou de contusão, teve outra contusão na coluna, e isso aí dificultou que o jogador jogasse em alto nível. Sempre foi um jogador que joga em alto nível, sempre foi um craque por onde passou, mas infelizmente no Fluminense ele não deu sorte. Mas a gente fica com a lembrança do Renato Augusto naquele lance onde o jogo estava 1-0 na Recopa, na final da Recopa, e ele foi derrubado e com isso originou o gol de pênalti do título do Arias, 2-0 e o Fluminense campeão. Então, ele teve uma passagem, não foi muito boa, mas ele teve uma passagem decisiva em termos de título. Graças à jogada dele, a gente ganhou a Recopa. Tá? Gente, o Keno não joga, né? Vai desfalcar o time, o jogador será poupado novamente, uma vez que ele também não jogou contra o Juventude. Então são 2 jogos que o Keno está sendo poupado. E afinal de contas, galera, de que são feitos esses jogadores do Fluminense? Jogam um jogo, depois ficam 2, 3 de fora. Quer dizer, não há elenco para tudo isso, né? A gente, para ter jogadores assim, a gente vai ter que ter 40 jogadores no elenco, né? Quem joga amanhã no lugar do Keno é o Serna, tá? Serna vai ocupar a posição do Keno na ponta esquerda amanhã, tá? Pessoal, outra ausência é do jogador Lima. O Lima também não vem sendo relacionado, ele teve uma lesão, se curou da lesão, foi poupado no jogo passado e no retrasado, e não foi novamente relacionado. E surge aí a dúvida, né, nossa, porque o Vasco, através do Diniz, o Diniz indicou ao Vasco o Lima, e o Vasco está interessado na contratação do meia do Fluminense. O jogador fez 6 jogos com a camisa do Flu e ainda pode se transferir para outro clube. Ele jogou 6 partidas no Brasileiro. E para o jogador se transferir para outro clube, ele não pode jogar a 7ª partida. E por isso me causa estranheira o Lima
estranheza, o Lima não está sendo escalado no Brasileirão, tá? É isso aí, galera. Será que o Fluminense vai negociar o Lima? Não adianta contratar jogador e se desfazer de jogadores. Isso aí não adianta. Até porque o Fluminense, se contratar, vai contratar 2, 3, que não vai resolver o problema do elenco todo. Então a gente tem que ter jogador suplente. E o Lima é um bom reserva. Então eu acho que não é hora de se desfazer do Lima agora, né, na véspera de um Mundial. Tá? O William Arão, que é sonho de consumo do Renato Gaúcho, tá livre no mercado, tá, galera? O Panathinaikos da Grécia encerrou o contrato do jogador, que iria até 30 de junho. O Panathinaikos e o jogador chegaram à rescisão do contrato e o Arão tá livre no mercado e poderá assinar com qualquer clube. A janela abre em 2 de junho, tá, galera? E aí a gente pode ter surpresas. Mas tem outros clubes interessados no Arão. Inter, Atlético Mineiro e outros mais, tá? É um jogador que, se vier, é um bom reforço, marca bem e ainda vai ao ataque. Ele surpreende às vezes no ataque, principalmente nas cobranças de escanteio e faltas. Ele é bom no cabeceio. O Irarão fez vários gols assim no Flamengo. E seria um bom reforço se realmente vier, né? Ele joga tanto como primeiro volante como segundo volante. O Renato Gaúcho resolveu poupar também o Freitas, tá, galera? O Freitas vinha jogando direto e quem joga amanhã é o Ignacio, que deve formar a zaga com o Thiago Silva, que viajou e vai para o jogo. Com as ausências do Bernal e do Otávio contundidos, outra surpresa no time relacionado foi o Wallace Davi. Tá? O Wallace Davi foi relacionado e deve ficar no banco de reserva como opção amanhã. É um garoto que na base arrebentava, jogava bem e precisa de uma sequência, né, galera? Precisa de uma sequência para mostrar o seu valor, né? O Fluminense amanhã tem um jogo aparentemente fácil contra o Aparecidense. Se o Fluminense jogar o que sabe, deve ganhar, e deve ganhar fácil, até porque joga no campo neutro, vai jogar em Brasília e não em Goiás. Então é obrigação do Fluminense trazer essa vitória e se classificar para as oitavas de final. A gente não pensa em outro resultado senão a vitória, tá, galera? Peço a galera que gosta do canal que se inscreva, que deixe o like, e amanhã a gente vai estar aqui fazendo pós-jogo, comentando tudo sobre a partida e falando dos detalhes do jogo, né? Quem se destacou, quem foi o pior, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes amanhã. Peço a galera que se inscreva no canal, quem não é inscrito, deixe o like, tá? E compartilhe com o máximo de tricolores possíveis. Um abraço, galera, fiquem com Deus, saudações tricolores.